Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 8. Hoje estamos na mesa da ceia, a mesa da nova aliança com superiores promessas. Eu quero ler apenas o verso número 6 do capítulo número 8. Estou empolgado, e você? Tem gente que fala assim, eu estou empolgado. Sua linguagem corporal vai definir se você vai ganhar aquele emprego ou vai ser demitido. Se você vai ganhar aquela causa ou se você vai... Essa coisa do corpo, como o corpo fala, né? Se você vai casar com aquela menina ou se ela vai arrumar um outro partido mais interessante que o seu. Linguagem corporal. Dê um sorriso para o seu irmão, fala, vai melhorar. Hebreus capítulo 8, verso 6. Agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Diga, uma nova aliança com superiores promessas. A vida não é dividida em anos e meses, mas em ciclos. Normalmente ciclos são feitos de 7 anos. Normalmente. Israel viveu um ciclo de 40. Eles andavam em círculos e somente conseguiram quebrar o loop depois de 40 anos. E nós definitivamente estamos num novo ciclo no mundo. Com a eleição do novo presidente americano, nós entramos em um novo ciclo no planeta. Muitas coisas vão realmente mudar, algumas coisas vão ser realmente decisivas a partir daquilo que aconteceu na última terça-feira, última quarta-feira. Jesus inaugurou uma nova era. Alguns propõem uma nova era de aquário. Sinto dizer que isso não vai funcionar. A era que Jesus inaugurou jamais terá fim. Nós não esperamos o fim do mundo, nós esperamos o fim de uma era que vai se encontrar com uma outra era, que é o reino de Deus implementado, implantado na terra, no mundo. E Jesus é o Senhor nos próximos 10 milhões de anos. Ele é o Senhor para sempre. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar isso. Querendo ou não, nós vamos ver um avivamento no mundo. Há uma promessa do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E eu quero lhe dizer que muitos de nós vamos estar vivos para ver o reino de Deus chegar com poder em nossa geração. Em Marcos capítulo 9, Jesus disse, vocês não vão morrer, muitos de vocês vão estar vivos até que venha o reino de Deus chegar com poder. E chegou. Chegou de uma maneira que aquela geração viu o evangelho florescer e coisas incríveis aconteceram naquele tempo. E nós estamos falando sobre o próximo ano como esse tempo do derramar do Espírito Santo, as últimas chuvas, a chuva serôdia. Nós temos na Bíblia, na cultura judaica, na história, na geografia de Israel, as primeiras chuvas e as últimas. Nós acreditamos que nós vamos ver um derramar do Espírito Santo para ter essa grande colheita de mais de 1 bilhão de almas agora, nos próximos tempos. Nós estamos vivendo em uma superior aliança, como eu disse, com superiores promessas. Em Lucas capítulo 24, Jesus disse, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Todos os profetas viram o futuro que nós estamos vivendo hoje. Eles tiveram um gostinho do que estamos provando.
O maior deles, segundo as Escrituras, foi João o Batista, meu homônimo. E o menor de aqueles que surgiriam a partir da nova aliança. Profetas e reis tinham uma visão de um futuro superior que estava por chegar. Eles aguardavam o cumprimento da promessa. Eles ansiavam pelos nossos dias. Reis e profetas receberam apenas os aperitivos. Eles viram a sinopse, assistiram o trailer do filme. Eles tiveram visões, mas nunca entenderam plenamente o que eles estavam vendo. Volte à Bíblia, leia Isaías, leia os Salmos. É incrível o que nos foi prometido. O autor de Hebreus fala a nós dos heróis da fé. E ele vai citando alguns deles, e outros estão ali subentendidos. E ele diz, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Há 2000 anos nós entramos em um novo tempo, e quando a Bíblia mostra aquela expressão, no fim dos tempos, nós pensamos que são os dias de hoje, mas os fins dos tempos começaram há 2000 anos. Na verdade, eram os fins dos tempos de Israel e o surgimento dessa nova aliança, que se encerrou a velha aliança com a destruição do templo, com o encerramento do sacerdócio arônico, com a destruição de Jerusalém, com a diáspora dos judeus. Tudo aquilo foi profetizado por Jesus. Jesus disse classicamente que essa geração verá tudo isso acontecer. E foi justamente aquilo que aconteceu, e o historiador Flávio José vai contar em detalhes como foi aquilo, e vai confirmar todas as palavras de Jesus que estão descritas no capítulo 13 de Marcos, 24 de Mateus. Então, inaugurou-se essa nova aliança com essa promessa superior. E quando João fala que nós vivemos a última hora, ele estava justamente descrevendo que esse é o tempo final, que já duram 2000 anos. A última hora está demorando. E eu quero hoje, sendo prático com você, objetivo, dizer a você que promessas superiores são essas, que não constavam da antiga aliança. E a primeira delas é que o céu foi definitivamente rasgado sobre nós. O céu, você não precisa orar por um céu aberto. Os céus já estão abertos sobre nós. O céu mais fechado é entre as suas duas orelhas, na sua cabeça. Não há céus fechados na nova aliança, os céus estão abertos. Ele foi além do véu, lembra? O autor de Hebreus vai falar isso. Pelo novo e vivo caminho, pelo seu sangue, ele abriu uma estrada até o Santo dos Santos. Hebreus ainda vai dizer que nós podemos chegar com ousadia à sala do trono para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Eu posso ter uma audiência com o juiz do universo. Eu posso ter um encontro com aquele que vai dar o veredito final sobre qualquer causa. Eu tenho acesso aos céus pelo sangue de Jesus, já que o véu se rasgou. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele orava, se fendesses os céus, se fendesses os céus, se rompesses os céus e descesses. Se os montes tremessem em tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus inimigos. Desce, Senhor, desce e faz notório o teu nome aos teus adversários. Essa era uma oração explodindo dentro do coração do profeta. Isaías tinha um dentro dele. E a pergunta que eu tenho hoje é: nós temos um no nosso coração?
Nós temos fome de ver Deus aparecer, nós temos fome de ver Deus se manifestar, nós temos fome da presença de Deus. O clamor de Isaías era para que o céu influenciasse a terra mais uma vez, era que a justiça descesse do céu como o orvalho, e a retidão corresse como um rio perene. A oração veio do céu como uma aspiração divina de se expressar na terra. Como Jesus ensinou, quando orarem, façam assim: venha o teu reino. Se fendesses os céus, faça-se da terra um pedaço dos céus. E os céus se abriram. Em Marcos capítulo 1, verso 10, no batismo de Jesus diz assim: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. Quantos sabem que rasgaram-se é uma expressão enfática? Quantos sabem que rasgaram-se não está ali à toa? Pesquise um pouco mais fundo, vá além do vernáculo e perceba que rasgaram-se é uma expressão de algo que não pode voltar a se fechar. E o Espírito descendo como pomba sobre ele, então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando os céus se abriram no batismo de Jesus, não foi uma separação das nuvens, que uma foi para um lado e outra foi para o outro lado. Foi um ato violento. Um ato violento. O rei de um reino superior acabara de chegar. Acabara de entrar em cena. Viu os céus rasgarem-se. A palavra significa fender, partir, dividir, rasgar mesmo. É a mesma palavra que o véu do templo foi rasgado e as rochas foram partidas quando o céu e a terra tremeram na morte de Jesus. Como diz Mateus 27, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Como disse Colossenses capítulo 2, verso 15, que ele despojou os principados e potestades, e os expôs à vergonha, ao desprezo e à ignomínia, triunfando sobre eles na sua cruz. Ele encravou o nosso escrito de dívida que era contrária a nós. O que o texto está dizendo é que na morte de Jesus houve uma ação que não pode ser jamais revertida. O céu invadiu a terra de uma vez por todas e não tem retorno. O que começou há 2000 anos não tem volta. Nós estamos caminhando para a consumação e esses dias serão dias de aceleração. Guarde isso. Esses dias serão dias onde o que Deus vai fazer vai se acelerar na sua vida, vai se acelerar na humanidade. Nós vamos ver Deus patrolar, passar por cima da iniquidade e do mal. Nós vamos ver a glória de Deus encher toda a terra. Sim, o véu da religião foi rasgado. As rochas se partiram, os sepulcros se abriram, dois mundos se encontraram, se fundiram, e o sonho dos profetas se cumpriram. Se fendesses os céus e descesses. Ele fendeu os céus e ele veio pessoalmente a esse mundo manifestar a sua glória entre os homens. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Então você quer dizer que está acabado? Eu quero dizer que as trevas mais densas não têm o poder de fechar o céu sobre você. Eu quero dizer que nenhuma opressão é capaz de segurar a sua vida e a sua família. Eu quero dizer que nada absolutamente pode resistir o que Deus está para fazer em nossa geração. Eu quero dizer que o reino de Deus é prevalecente, destrutivo e dominante em qualquer lugar onde as sombras mais tenebrosas aparecerem. Então não se permita ficar impressionado com qualquer manifestação demoníaca.
Você carrega consigo uma atmosfera celestial, impetuosa, indômita, invencível. Os céus foram rasgados e não existe nenhuma força demoníaca que possa costurá-los. Deve ter algum demônio tentando costurar. Mas isso só na sua cabeça. Porque na vida real está consumado. O Evangelho é uma coisa que já aconteceu. Acho que ninguém entendeu, mas depois você entende. Há pessoas que vivem instintivamente em relação ao inimigo. Há pessoas cujo objetivo é não pecar. Obviamente você não deve pecar, mas a minha nova natureza não combina com o erro. E a minha nova natureza aponta que eu sou um homem de Deus santo e que não estou simplesmente vivendo no modo rastejar. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. E o meu propósito é ser como Jesus é. Tem muita gente que instintivamente vive em relação ao inimigo e assim o adversário influencia a sua agenda. O Bill Johnson diz que nós refletimos a natureza do mundo que estamos mais conscientes. Do que você está consciente? Qual é a sua tônica? Qual a sua ênfase? Tem gente que grita o que a Bíblia sussurra. Tem gente que sussurra o que a Bíblia grita. Tem gente que é ruim de pontuação teológica. Coloca acento onde não tem acento. Nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, senhoras e senhores, deixe para lá as coisas profundas de Satanás. Isso é a doutrina de Jezabel. Um dos botões que eu mais gosto hoje no YouTube, no Instagram, é aquele não tenho interesse. O algoritmo para de me entregar um bocado de coisa quando eu coloco não tenho interesse. Eu sei o que você está assistindo quando eu abrir a sua página principal do YouTube. Eu vou saber qual é a frequência. O algoritmo sabe, os demônios sabem, e eu saberia se eu pudesse entrar lá. Não tenho interesse é quando eu vejo um pregador falando incredulidade. Não tenho interesse é quando eu vejo fofoca na internet. Não tenho interesse é quando eu vejo apelação e lacração. Isso vai filtrar tudo o que eu vou ver e vai me dar a frequência certa para andar naquilo que eu quero me programar para viver. Jesus disse: eu só faço o que eu vi meu Pai fazer. Os olhos de Jesus não estão na nova ordem mundial, não, na besta, no anticristo, no falso profeta. Tanta gente atrás dessas coisas. Tem gente que é 333, meio besta. Os céus foram rasgados. O Evangelho é algo que aconteceu, mas nós oramos por coisas que nós já temos a resposta. A nova aliança é uma aliança com superiores promessas. Então reconheça o que Deus já fez, mas a incredulidade lhe força a viver com sede, tendo água para beber. O medo é a fé no poder do inimigo, é a fé no reino inferior, é a perspectiva de que Satanás tem mais poder do que Deus para influenciar as pessoas e as circunstâncias. Outro dia eu estava pregando o Evangelho e o sujeito falou: mas e o diabo? Eu falei: e aí, o diabo? O diabo é só um empregado, ele só vai agir quando tiver pecado, ele só vai operar quando tiver erro. Ele é como um cão amarrado. Se você andar na luz, como na luz ele está, você tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Sois nascidos de Deus, Deus te guarda, e o maligno não te toca. Primeira promessa superior: o véu foi rasgado, os céus estão abertos sobre a sua cabeça agora.
Você tem um cheque assinado e Jesus está dizendo: se estiverdes em mim, as minhas palavras em você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Até agora nada tendes pedido, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abrirá. Salmo 65 verso 1: a ti que ouve as orações virão todos os homens. Aquele que fez o ouvido ouve, os seus braços, suas mãos não estão encolhidas, Ele está agindo em seu favor. Ainda que você tenha um diagnóstico, Ele vai virar essa chave, porque os céus já estão rasgados na sua presença. Segunda promessa. Segunda promessa superior: o deserto florescerá. Deus diz: eu vou fazer uma coisa nova, diferente, não como dantes. Ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eu não vou tirar vocês do deserto. Essa mensagem de 7 pontos para sair do deserto é da velha aliança. A nova aliança é o seguinte: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu vou fazer as coisas estéreis e secas da sua vida florescer. Eu vou fazer frutificar. Eu vou fazer um pomar. Eu vou fazer um jardim. Eu vou fazer coisas incríveis no meio do deserto. Há algo novo que Deus está fazendo. Veja a nossa cidade de Brasília, se não é isso. No meio desse negócio aqui, com essa umidade relativa do ar desse jeito, nós temos a capital do Brasil, com um índice de desenvolvimento humano altíssimo. Muitos gringos vêm para cá e falam: isso aqui não é o Brasil desse jeito? Se o Brasil for isso, Brasília, se fosse fundada em um país como os Estados Unidos, tinha uns 500 livros escritos só para tentar explicá-la. A propósito, essa cidade é incrível, multicultural, esquinas de paralelepípedos, tesourinhas. Imagine, que incrível cidade de um povo bonito. Aqui em Brasília só mora gente bonita. Se tiver que ser feio, tem que mudar daqui, irmão. É proibido ser feio em Brasília. Então vire para o seu irmão, dê uma salva de palmas para ele. Antes Deus tirou o povo do deserto, agora Ele está tirando o deserto de dentro do povo. Nós temos o poder para mudar qualquer realidade. Nós vamos mudar qualquer diagnóstico. Não existe sequidão que possa nos resistir. Nós vamos dobrar a realidade. Nós vamos dobrar as circunstâncias. Nós somos arquitetos culturais. Nós somos a igreja de Jesus. E todo inimigo vai se dobrar e vai se render à autoridade que está sobre todo o nome, do nome poderoso de Jesus. Não, Deus não vai te tirar do deserto mais. Ele vai fazer tudo à sua volta se transformar. Onde você pisar os seus pés, a realidade vai ser transformada. Você foi chamado para transformar a geografia à sua volta. Você não tem que mudar da empresa, porque a empresa é oprimida. É a opressão que tem que mudar de endereço. Você não tem que mudar da casa assombrada, porque tem fantasma lá. É o fantasma que recebeu uma ordem de despejo. Nós não somos condicionados, somos condicionantes. Nós não somos termômetros, somos termostatos. Não somos mais circunstanciados, somos circunstanciadores. Suas circunstâncias vão se dobrar ao nome poderoso de Jesus. Nós somos autoridade nesse ambiente. Na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos que todo pensamento está cativo à obediência de Jesus, e todo diagnóstico, e toda doença, e toda opressão está sendo quebrada nesse nome essa noite. E nós vamos contar milagres extraordinários nas próximas semanas e meses. Nós vamos ter histórias poderosas para contar, que vão elevar e exaltar o seu nome. Sua crise tem um nome: testemunho. Você vai ter histórias poderosas para contar, em nome de Jesus. Me ajuda aí,
alguém faz alguma coisa, sobe em cima da cadeira. Um cristão aonde vai, provoca uma mudança atmosférica. Você chegou no ambiente, a atmosfera tem que mudar. Porque você carrega o Espírito Santo e Cristo em nós, é a esperança da glória, e maior é o que está em nós, do que todo o inferno junto. Antes, na antiga aliança, nós tínhamos essa mensagem: vamos sair do deserto. A nova aliança, somos chamados para transformar o deserto. Antes, na velha aliança, quem tocasse num leproso ficava impuro, tinha que sair do arraial. Agora, quem toca no leproso limpa. João era o maior de todos na velha aliança. Na nova aliança, ele é o menor de todos. O que vieste a ver no deserto, diz a Bíblia, um homem vestido de vestes finas, ou um caniço agitado pelo vento. João é o sujeito que dobra a realidade, ele dobra o deserto, ele é mais duro do que a dureza. E a voz que clama no deserto era mais resistente do que o deserto. Então diz a Bíblia: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos, dizei aos desalentados de coração: sede fortes, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Está seco e estéril, águas arrebentarão no seu deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Aleluia. Há tanto na Bíblia para falar sobre isso. O Salmo 84 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Diga: a minha força está em ti. Não, fala assim: a minha força está em ti. Em cujo coração se encontram caminhos retos, caminhos aplanados, caminhos retos, não tortuosos, corações com caminhos retos. Olha o poder que alguém assim tem, o qual, passando pelo vale árido, pelo vale seco, pelo vale das lágrimas, ali é o vale de Baca, é no caminho de Damasco, o mesmo caminho de Paulo ali, é o vale das lágrimas, o vale de Baca. Passando por ele, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Está dizendo que alguém assim, com o coração aplanado, vai passar pelo vale da dor, do sofrimento, e vai transformar os elementos que lhe foram dados em um manancial de águas, e vai trazer chuva, e vai fazer o deserto florescer. Põe a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: tudo à sua volta vai mudar. Só mais um texto sobre esse ponto, que eu teria mais para te dar. Diz a Bíblia em Jeremias 17: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Diga para o seu irmão do seu lado, profetiza. Se ele não estiver profetizando, levanta, muda de lugar, que você precisa de um profeta para falar para você. Diga para ele assim: em qualquer tempo, diga, em qualquer geografia, você não deixará
de ter a sua colheita. Terceira promessa superior é a graça superabundante. A graça surge com o Evangelho. A graça é como um depósito de Deus. A lei exige, a graça capacita. O pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas da graça. A graça vai transbordar e me dar o poder para reinar em vida, como diz Romanos capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A abundante graça e o dom da justiça. A justiça é um dom, no sentido de que você foi justificado pela fé e recebeu o sacrifício de Jesus e foi reconciliado com Deus, não porque você é bom, maravilhoso, mas porque Ele apostou em você, conhecendo quem você era, no que você vai se transformar, no que você vai vir a ser, porque Ele nos amou e entregou o seu Filho por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Às vezes eu vejo umas profecias sobre a vida de alguém, agora eu já tenho a mente renovada, eu falava, não pode ser com essa pessoa, essa palavra é muito boa para ela, esse profeta está dando fora, ele não conhece essa pessoa. Não, a palavra de Deus vem a você do jeito que você está, para lhe levar aonde você tem que ir. Ela vai transformar você. Deus apostou em você lá atrás, lembra de você lá atrás? E Ele está apostando em você hoje ainda, do que Ele vai fazer você se tornar. Ei, se ajuda aí, faz alguma coisa. Então põe a mão no ombro do seu irmão e diga, a graça vai transbordar. 4 coisas que você precisa saber sobre a graça. Primeiro, graça é empoderamento. Vamos resgatar essa palavra, ela foi usada muito indevidamente. Graça é dar poder, não é permissão para pecar, mas poder para não pecar. Na lei você cumpriu os mandamentos para receber benefícios, na graça você recebe um crédito dos benefícios para então cumprir os mandamentos. Graça é o poder para ter domínio sobre o pecado, sobre o erro. Segundo, a graça vai transbordar em mim para outros. Aquilo que transborda visa encher a vida dos outros ao redor. É o fator Abraão. Em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Terceiro, a graça é escandalosa. A graça na sua vida vai escandalizar as pessoas que não gostam de você. Vamos falar assim, é muito para ele. Quantos solteiros tem aqui? Quantos solteiros? Levanta a mão, se não levantar a mão vai ficar encalhado. Levanta a mão. As pessoas vão dizer assim, é muito para ela, é muito para ele, a graça transbordou. Aqui só funciona na ameaça, irmão. Há muita gente que está achando e irá acreditar que você tem mais do que merece. Você vai ouvir isso, é mais do que ele merece. Então, esses dias eu tenho ligado para os amigos, dizendo para eles, olha, o que você fez por merecer, que Deus lhe dê por isso e te dê mais do que você merece. Então seus inimigos vão ficar indignados, vão dizer, não é justo, ele não merece tanto. Seus inimigos vão acreditar que Deus é bom demais, mas quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso. Força a barra aí, vamos lá. E os nossos lábios de um hino de louvor, porque se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor pela comunidade das nações. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos. O diabo odeia ver os filhos de Deus saudáveis, bem-sucedidos e influentes, e acima de tudo o que ele odeia é de vê-los felizes e bem casados, porque você é a publicidade mais perigosa que existe. Um cristão resolvido, bem-sucedido, um cristão de verdade, é a melhor propaganda que nós temos lá fora.
Nós somos a carta de Cristo, a publicidade dos céus, conhecida e lida por todos os homens que nos enxergam. Quarto, a graça vai lhe dar credibilidade e simpatia. Eu gosto do que diz o Dr. Lance Wallnau, meu amigo. Favor é a atração de Deus para você, que libera uma influência através de você. Então os outros são inclinados a gostar, confiar ou trabalhar com você na missão que Deus te deu. A força do favor trabalha para colocá-lo no lugar certo, na hora certa, em frente às pessoas certas. Favor é uma força que concede credibilidade para que você tenha influência incrível. Quarta promessa superior, eu tenho que encerrar. E eu paguei melhor para vocês falassem, Quarta promessa superior é que o tempo é hoje, é agora. Quando Jesus veio ao mundo, ele inaugurou um novo tempo. Ele diz aos discípulos, lá no capítulo 4 de João, vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa. Eu digo, mude o seu olhar, erga os seus olhos. Na verdade, tudo está na questão da perspectiva, do ponto de vista. Você não pode ser enviesado pela dor, pela amargura, pelo ressentimento. Eu falei isso aqui hoje de manhã. Tem muita gente que foi ferida. E tem muita gente que vê os outros com os olhos de alguém. Você se comprometeu, foi contaminado, foi enviesado. Algo aconteceu na sua vida e isso tirou de você a direção. Tirou de você o olhar certo das coisas. E você precisa corrigir. Quando você tem olhos quebrados, lentes quebradas nos seus olhos, tudo para você é quebrado. Se nos seus óculos tem catarro, tudo é catarrento para você. Você não tem que mudar simplesmente a sua geografia. Você tem que mudar o seu sistema de crenças. Seu problema não é o seu passado, é o seu sistema de crenças. E o fogo de Deus se recusa a queimar no seu passado. Alô? Mesmo quando não era o tempo de ser abençoado, teve gente que se apropriou dos milagres. Lembra da Sirofenícia? Jesus disse, mulher, eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Primeiro, Jesus enviou os discípulos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entreis nas aldeias dos samaritanos, mas pregue somente para o povo. O público-alvo de Jesus eram os judeus. Depois viria a onda dos gentios. Mas muitos gentios se lançaram no futuro antes do tempo. É a história da mãe de Jesus, que procurou Jesus e disse, acabou o vinho. E Jesus disse, que tenho eu contigo, mulher? Não é a hora. Mas a hora chegou porque ela procurou. Você pode antecipar coisas. Na verdade, o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. E você pode chegar no seu futuro ainda esse ano, ou você pode esperar alguns anos. Você pode alcançar se você se adiantar na sua busca, na sua procura. Se você desenvolve um propósito de jejum e de oração para colocar alvos. Eu, por exemplo, fiz muito isso na vida. E todos os alvos que eu busquei, eu achei. Todos. Gente, isso funciona. Quando você leva Deus a sério, Deus leva a sério você. Quando você busca, você encontra. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus não curou todo mundo, mas curou todos aqueles que foram até Ele. Ninguém saiu de mãos vazias. Faltou vinho. Maria disse, faltou vinho. Eu gosto de Maria. O que ela viveu desde a visita do anjo Gabriel, ela guardou por 30 anos. Uma mulher que guarda segredos por 30 anos. É uma santa. Não é a minha hora. Nós não sabemos o que Jesus vai fazer até que alguém se mova perante Ele. Sua atitude que temos pode afetar a linha do tempo.
Na verdade, a Bíblia fala que a volta de Jesus está condicionada à nossa busca. Tem um texto sobre apressar sua vinda. Existem algumas coisas na Bíblia que não são consideradas para aquele momento. E Ezequiel, o profeta, diz que as árvores darão frutos todos os meses do ano. Você não precisa ficar nem um mês a partir de agora sem colheita. Você não precisa ter 2 ou 3 colheitas por ano, que eram as colheitas de Israel. Você pode ter uma colheita em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, todos os meses de 2025. A Bíblia diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso representa o que Deus está tentando fazer. Promessas que têm o potencial como minas que precisam ser achadas. Lucas 16 diz que a lei e os profetas foram até João, mas agora o evangelho é pregado inteiro, e o evangelho é para agora. A mulher doente quebrou o protocolo, invadiu a multidão e recebeu sua cura. Depois do dilúvio, Deus disse a Noé: desde agora haverá outono e inverno, primavera e verão. Na nova aliança, Deus diz que estamos em uma só estação. Então levante os seus olhos. Vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa. Os campos já estão brancos. Na verdade, você pode ter uma colheita por dia, uma colheita todo dia. Na nova aliança você pode ter uma colheita a cada dia. Por isso, faça também sua semeadura todos os dias. Diz o sábio: lança sua semente de manhã e à tarde não repouse a sua mão. Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E eu quero falar para aquelas pessoas que têm sementes dormentes aqui, para aquelas pessoas que semearam anos passados, décadas passadas, para aquelas pessoas que acharam que o seu jejum que você fez não foi lembrado. Deus está se lembrando de cada palavra que você deu àqueles que estavam sofrendo. Deus está lembrando de cada evangelismo que você trabalhou. Deus está lembrando de cada oração, de cada momento que você acordou na madrugada para pedir algo a Ele. Deus está dizendo que esse é um tempo de recompensa para o seu povo. E eu quero terminar dizendo que histórias excepcionais deixarão de ser exceções, porque você é a ponte entre o que é e o que deve ser. Fique de pé. Você tem que entender uma coisa sobre a fé cristã. A obediência não é a raiz do cristianismo. A obediência é o fruto. É da minha natureza, faz parte de mim, obedecê-lo, segui-lo, amá-lo, querer estar diante dele, resistir o mal. É isso que eu sou, uma nova criatura. É isso que Paulo nos chama. Vocês são santos, vocês são a nova natureza, da boa semente, vocês são filhos de Deus. E o Filho de Deus vence o mundo. Essa é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé. Prepare-se para um incrível final de ano. Aumente as expectativas. Ei, olha para mim. Dobre a aposta. Deus vai fazer algo novo, algo inédito. Ele já está fazendo. Para todo aquele que acredita. Levante as suas mãos e se antecipe. Saia daqui com um propósito de jejuar essa semana. Saia daqui com um propósito de buscar a Deus de verdade, para valer. Existem superiores promessas para você. E você vai alcançar a frequência, vai alcançar esse alinhamento, onde esses elementos trafegam. E onde você será visitado. Essa noite, muitos de vocês serão visitados por anjos. Muitos de vocês serão visitados essa semana por sonhos. Aquilo que o profeta Joel diz, como
a consequência do derramar do Espírito é que os velhos vão ter sonhos, pessoas maduras, que os jovens terão visões, você vai ter as peças do quebra-cabeça do seu propósito, você vai enxergar o seu futuro e vai construir sobre isso, e os filhos e as filhas profetizarão. Hoje eu ouvi uma palavra da Hayley Brown, que vai estar aí na Escola de Profetas. Ela escreveu um livro incrível que nós vamos lançar, Rendidos ao Espírito Santo. Ela diz: quando Deus te dá uma palavra profética, quando você recebe uma palavra profética, Deus libera a graça para que essa palavra se cumpra. Os filhos e as filhas profetizarão. É tão importante dizer a palavra, falar a palavra, porque os anjos, diz a Bíblia no Salmo 103, eles estão esperando as ordens da palavra, eles querem obedecer a voz da palavra. Quando você dá voz à palavra de Deus, os anjos vão seguir para pegar essas palavras. Deus, quando Ele te dá uma promessa, Ele vai até o seu futuro e pega tudo o que você precisa para pegar na sua mão e te levar ao lugar onde Ele disse que vai levar. Levante as suas mãos hoje, não seja indiferente. Ei, você não veio aqui como um espectador passivo, você veio aqui para sair daqui abençoado, você veio aqui para importunar os céus como Jacó, você veio aqui como Abacuque para subir na fortaleza e se pôr na torre de vigia e não sair até ser abençoado. Você veio aqui hoje para ter um encontro com o céu, um encontro que vai mudar a sua história, que vai reconduzir você a um lugar de bênção, a um fluxo novo, onde você terá uma família, será mãe de filhos, onde você terá recursos financeiros dignos para suprir cada uma das necessidades, onde Deus vai aumentar a sua porção, vai aumentar o seu padrão, onde Deus vai abençoar a obra das suas mãos, onde Ele vai lidar com os inimigos históricos da sua alma, onde aqueles que vieram por um caminho contra você vão ser espalhados por 7 caminhos. Como diz o Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E o Senhor enviou o seu cetro de Sião, dizendo: governa no meio dos teus inimigos. Eu tenho uma palavra para você hoje aqui essa noite. Deus está fazendo você mais forte do que os seus adversários. Eu tenho uma palavra para você aqui essa noite. Deus está fazendo você mais forte do que aqueles que lutam contra você. Os que te perseguem tropeçarão e cairão. Deus está enviando o cetro do seu poder e te dando uma posição nova acima dos seus adversários. Eles não poderão te alcançar, pelo contrário, como diz o salmista: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de dar cabo deles. Esse é um tempo de restituição na sua vida. O que foi perdido, o que foi roubado, restituirei os anos consumidos, as colheitas perdidas, o fruto perdido, o tempo perdido. Deus está trazendo de volta o estorno, a devolução das coisas que foram roubadas do seu povo, dessa igreja, de cada membro, de cada pessoa. Então levante as suas mãos, levante as suas mãos e entre nesse fluxo. Diga para Satanás: não tenho interesse nas suas mentiras. Aperta o mute onde o diabo está falando, mude os canais, mude a frequência. Diga para Satanás: não tenho interesse nas suas mentiras. Quando as mentiras vierem à sua mente, diga: não tenho interesse. Eu aperto o mute, eu não
faço acertos, não faço alinhamentos, não entro em concordância, não faço parcerias com as mentiras, com o medo, com a ansiedade. Eu estou me alinhando com os céus, eu estou me alinhando com os céus abertos, eu estou me alinhando com os anjos de Deus, eu estou me conectando à frequência do Espírito Santo. Levante as suas mãos hoje, feche seus olhos, vamos adorar a Deus. Simplesmente se conecte nas regiões celestiais.